Seja bem-vinda à live, hoje com a essência de laranja doce. É um exercício do processo do feminino que é tão bonito, é tão belo, porque você vem pro aqui, pro agora. Então, ao cheirar essa essência de laranja doce, não tem como você não ficar no aqui e agora. É esse movimento que nos traz para dentro. E quando fui pedir para o campo, qual é o que eu preciso acessar das minhas mulheres, né, das minhas queridas, minhas bonitas, e veio o sentimento de confusão, de nervosismo, de peso, que nossa, caiu o peso aqui em cima de mim. Vamos aliviar esses pesos, vamos tirar esses pesos com reflexões. Assim nós conseguimos olhar para esse lado mais bonito que muitas vezes criamos muros e não temos acesso a eles. E para centrar e colocar essa energia no centro e de colocar eu estou presente, vamos fazer um exercício de respiração, de trazer esse movimento de eu estou aqui, estou agora, e hoje eu quero aprender, estou aberta a aprender, a entender as dinâmicas que me levam para tantos lugares confusos, lugares difíceis, lugares que eu não gostaria de estar e por escolhas inconscientes eu acabo me colocando nesse lugar. Então, nesse momento que nós possamos se abrir para esse movimento, fazendo uma respiração profunda. Eu estou aqui, estou agora. E aí, nesse movimento, você na respiração lenta, na respiração profunda, ao inspirar, que venha um sopro novo, algo novo, e que aquele movimento velho possa ir embora. E durante o dia, em vários movimentos do dia, você pode fazer esse acesso a você, respirando profundamente. E aí, vamos respirar novamente. Marcela, não dou conta, estou muito acelerada, não tem problema. Faz parte do aprendizado. O importante é, eu estou aqui, eu estou presente. Para eu sentir esse movimento interno. Boa noite, Lide, minha querida terapeuta. Que bom te ver aqui. E nesse movimento interno de falar eu estou aqui, eu estou agora, nesse momento, mesmo com a cabeça confusa, com a cabeça nervosa e pesada, nesse momento você não está em perigo. Mas Marcela, por que você está trazendo isso? É porque nesse momento você está sentada, está assistindo, está acompanhando. Então agora, nesse momento, não há problemas. E por que eu estou fazendo essa reflexão antes, que parece até ser boba para quem está com a mente acelerada? É justamente para desacelerar essa mente. Para você estar aqui, agora, nesse momento, para ter acesso a você. E trazer reflexões sobre o que você está vivendo, que é pesado. O que nós mulheres fomos condicionadas desde a infância, que eu nem coloco somente as mulheres, os homens também, né? Boa noite, Ari. E nesse movimento de colocar, eu me comparo com outras mulheres. Eu sinto que a vida de outras mulheres é melhor do que a minha. Eu não me sinto tão boa quanto essas mulheres. Olha, eu posso te dizer, eu já estive nesse lugar de se sentir inferior, né? Boa noite, Jane. Eu tive que correr para maquiar.
E nesse movimento de trazer esse nível de comparações, o que acontece conosco? Aquilo que nós ouvimos na infância, formam-se crenças limitantes. E com o passar do tempo e com as interações, isso é reforçado dentro de nós e nós nunca sentimos boa o bastante e acabamos olhando para as pessoas como superiores a nós. E boa noite, Gilaine. E nesse movimento, o que acontece? Você se sente inferior, se compara a outras pessoas, mas você não está vendo a vida da pessoa, a dor da pessoa, mas você idealiza. E quando a gente vai analisar o inconsciente coletivo, sempre foi colocado ídolos, pessoas que pudéssemos adorar, que pudéssemos venerar, que pudéssemos espelhar. E esquecendo que a nossa própria essência é grandiosa. E nesse movimento, nós comparamos a nossa vida àquela pessoa que parece ter uma vida mais fácil e diminuímos a riqueza de quem somos. E lembra que eu falei na live passada que nós iríamos estudar o livro A Jornada da Heroína? Sim, eu vou trazer reflexões desse livro para a gente refletir sobre o feminino. Ele traz uma reflexão muito bonita sobre como resgatar esse feminino, apesar dele estar ferido, machucado. E tem um processo, e eu tenho as minhas bonitas que já estão aí sendo acompanhadas, que já viram o resultado na vida delas. Muitas deixaram de ser Carlão para ser Florzinha. Então, nesse movimento, é de realmente trazer você para sua essência. Ela está aí dentro, você só não tem acesso a ela por conta das machucaduras. E as nossas reflexões vão ser para isso, para te levar a essas reflexões, para acessar o seu lado mais bonito. E uma reflexão que traz esse livro, e eu acho muito importante de trazer, é que a nossa cultura nos coloca para não sermos boas o suficiente. Parece que sempre precisamos de mais, de fazer algo a mais. Então, olha esse trechinho. Uma mulher jovem pode parecer bem-sucedida enquanto sangra por dentro, e por causa de um medo inato da inferioridade feminina. Muitas jovens se tornam viciadas em perfeição, mergulhando no excesso de trabalho, exagerando para tentar compensar o fato delas serem diferentes dos homens. E o que acontece também nesse movimento? Eu não me sinto bonita o bastante. E aí nós vamos adentrar uma das maiores dores das mulheres hoje, que estão enchendo centros de estéticas e deformando o corpo. Então, nesse movimento, é como se falasse assim, olho para o espelho e não me identifico, eu não sei quem eu sou não tão bonita. Então, e isso vai sendo instalado na nossa mente, no inconsciente coletivo, por exemplo, como a moda. Você já reparou que a moda lança tendência, aí todas as mulheres ficam iguaizinhas? Ou seja, uma unha, ou seja, um tom de cabelo, né? Por exemplo, no início do ano nós tivemos aí o ressurgimento das unhas claras. Agora tá na moda as unhas claras, nudezinhas ou sem esmalte, né? E por que tem esse papel dentro da sociedade? E muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Cada tendência, cada moda que vem é para você não se sentir encaixada no meio. Sempre colocam, nós podemos usar isso, nós podemos colocar essa moda e você não pode, você não tem acesso. E isso te faz sentir inferior. E em cada moda que traz, em cada padrão que é colocado,
E aí nós podemos colocar também na questão de padrões de virtude, o que é uma mulher de alto valor. Eu não gosto desse termo, mulher e homem de alto valor. Todo ser humano tem valor. E aí, quando eu coloco isso, eu me sinto superior às outras pessoas porque eu pratico aquele padrão específico e as outras pessoas não têm valor por conta disso. E aí, se elas não conseguem, como é a questão do estudo do feminino, porque muitas vezes as mulheres não entendem o que é o estudo do feminino, e elas falam, não, mas eu nunca vou conseguir ser aquela florzinha, nunca vou conseguir usar aquela unha, fazer aquele cabelo, e não é sobre isso. O estudo do feminino é algo mais profundo, não é só sobre comportamento de menina frágilzinha, e sim o comportamento de quem eu sei quem eu sou, estou tranquila nesse lugar e sei acessar o que eu sinto, proteger o que eu sinto. E é nesse movimento que o feminino se instala dentro de nós, porque o feminino, ele é forte e também é suave. E aí nesse movimento, quando as pessoas colocam padrões, aquele não se sente identificado, sabe? Quando deu o boom ali do estudo da energia feminina, o que eu vi de live de mulheres que são mais masculinas, e são mais masculinas não porque quiseram, mas porque houve uma história que levaram elas para aquelas feridas. Tem as feridas das suas ancestrais que vão olhar bisavós, vós, mãe, que ali muito machucadas, que tiveram que reger lares sozinhas, né? Realmente prover esses lares, que é chamada geração das mães guerreiras, que tiveram que dar conta de tudo. E traumatizadas trazem para essas filhas, não confiem em homens. Estude, crie sua carreira. E aí quando elas vêm na live e falam, nossa, aquele negócio de energia feminina não tem nada a ver. E por que não tem nada a ver? Porque tem essa armadura. E quando uma sociedade coloca padrão de virtude, padrão de realização, padrão de inteligência, ou ter uma aparência atraente para se destacar frente às outras pessoas, você desvaloriza o eu, desvaloriza quem eu sou. E olha o quanto nós nos desvalorizamos. E claro que nós não podemos diminuir aquelas pessoas que conseguiram alcançar e que estão ensinando, estão passando mais. Não é para ser como elas, é também para você encontrar um caminho seu, um caminho interno de acesso ao seu interior. E o que acontece? A pessoa lança moda e vai lá todas as mulheres, porque eu quero ser maravilhosa como aquela mulher. Nossa, ela fez aquele procedimento estético, eu preciso fazer aquele procedimento estético. E nisso você fica presa no acesso ao seu interior, justamente porque há uma indústria que quer te deixar insegura e não quer que você avance na vida. Quer que você fique condicionada a comprar, a gastar, a justamente mover esse mercado. E isso é altamente doloroso, porque aí as mulheres acham que precisam de procedimentos estéticos para se destacarem frente a outras mulheres, que para serem escolhidas por um homem. E aí nesse movimento eu não consigo enxergar quem eu sou. Então aí entra o vício dos procedimentos, o vício das compras compulsivas. Por que não? Eu preciso estar boa o bastante para ser escolhida. E qual é esse movimento? Eu aceito pouco, porque eu acho que eu sou pouco. Na minha mente eu me vejo pequena. Então eu preciso de todos esses movimentos para me sentir
inteira. E isso revela, óbvio, um trauma, um buraco, um vazio existencial que quer ser preenchido. E aí sim nós nos levamos à comparação e fala assim, nossa, mas ela teve aquele processo e aí eu posso colocar a minha história. Nossa, a Marcela teve uma depressão profunda, com crises de ansiedade, com crises de pânico. A Marcela conseguiu melhorar emocionalmente, curou as suas feridas, restaurou a sua história. Nossa, eu nunca vou ser como ela. Eu não consigo ter a força dela. Entende que quando há essa comparação, você esvazia de quem você é, da história que você possui, e aí parece que você não tem significado na vida. E é esse movimento que eles querem que você continue, precisando de antidepressivos, precisando comprar e se sentindo insegura frente a outras pessoas, a outras mulheres. Você já reparou uma mulher que entra no ambiente, que ela tem aquela aparência marcante, que quando ela chega, ela chama a atenção de todo mundo? E você sente que as mulheres sentem até raiva dessa mulher. Nossa, para que isso? Para que chegar desse jeito? Né? Olha, carente, para chamar atenção. E se você olhar para essa mulher e falar assim, nossa, que mulher linda, olha como é que ela entra, olha como é que ela é marcante. Nossa, é você se ver naquela mulher. E sabe por que você não consegue se ver naquela mulher e que você tem disputa entre outras mulheres? Porque tem a ferida ligada à mamãe. Enquanto você não resolver todas as suas questões com a figura interna que você tem sobre a sua mãe, sempre você vai ver as mulheres como algo que eu preciso disputar. É mais fácil ter amizade com homens, eu me entendo melhor com homens do que com mulheres. Eu nem tenho paciência com mulheres, eu já ouvi isso nos meus atendimentos. Eu prefiro ter amigos homens. Né? E aí o que acontece com essa mulher que tem muitos amigos homens? Ela vira o brother desses homens. Só que ela não está lá para ser brother dos homens, ela quer ser vista. Só que ela não é vista como mulher. E aí nesse movimento ela se esvazia. E aí entra em relacionamentos aonde não entende porque que ela entra no ambiente e ela não é vista. Por quê? Porque está numa postura altamente masculina. E tem o movimento do peso. As pessoas sentem quando a gente é uma pessoa pesada. E se você não prestar atenção em si, para saber assim, nossa, eu tô pesada? Será que eu tô pesada? E é uma coisa que também acontece nos meus atendimentos. Quando eu chego e falo, o que você tá sentindo? Eu não sei o que eu tô sentindo. Há um vazio, uma desidentificação tão grande que eu não sei nem para onde eu vou olhar. E aí entra naqueles relacionamentos onde recebe migalhas e se contenta com migalhas. Por quê? Porque eu não sei olhar para mim. Eu me contento com pouco que eu recebo. Tá bom eu ir sair com o cara, ficar com o cara, chamar de apelidos como se fosse o amigo. Esse homem vai te levar a sério? Gente, me responde. Vocês acham que você, sendo brother de um cara que você tá ficando, ele vai te levar a sério? Ele vai te levar como uma amiga. Como uma amiga que tá vivendo aquele momento. Não vai te levar a sério. E aí, nessa questão, aí você se compara. Ah, mas aquela mulher conseguiu. O que aquela mulher tem que eu não tenho? E outras histórias que acontecem, que o cara fica enrolando a mulher ali por meses, termina e do nada ele já aparece namorando, coisa que ele não fez com ela. E ela, o que eu tenho que eu não consegui ficar com esse cara e aquela mulher conseguiu? Não é sobre aquela mulher, não é sobre o cara, é sobre você. E aí, nesse movimento tão ferida,
Você entra num burnout afetivo, não quero saber de me relacionar é muito ruim. Olha que peso que você está trazendo, olha o peso que você está colocando, né? E o relacionar não é ruim. O se relacionar traz alegria, traz leveza, só que traz também a vida adulta, as responsabilidades, e também traz uma questão muito importante: entender que nem todo mundo vai atender as minhas expectativas, e muitas vezes essas expectativas são infantis. E aí é nesse movimento de expectativas infantis que você atropela, entra no relacionamento, sai no outro, sem resolução nenhuma, e fica vazia. E aí se compara às outras mulheres. E aí nesse movimento, se a gente for parar para pensar na cultura, e aí aqui mais um trechinho do livro, vivemos em uma cultura que não confia no processo e é intolerante com a diversidade. Se aparece uma mulher diferente, ela é criticada. E eu não digo aqui nem no campo também somente das mulheres, mas dos homens também. Tudo que é diferente tem aversão. E aí, se você não entrar nesse padrão, você é criticado. E aí, trazendo aqui, então, portanto, espera-se que todas sejamos perfeitas. E, além disso, que sejamos perfeitas de um jeito semelhante, senão do mesmo jeito. Umas em relação às outras. E olha que interessante essa questão de que nós precisamos ser iguais ou parecidas. É quando lança a moda do cabelo, quando você vê as mulheres todas com o mesmo cabelo, né? Aí, por exemplo, a questão da unha. Você já reparou que as mulheres na internet, muitas usam a unha vermelha? A Marcela começou a usar a unha vermelha tem pouco tempo, tem acho que 1 ano e meio, e foi por uma estratégia de marketing, né? O meu mentor falou: Marcela, unha vermelha. Eu falei: jamais, a minha cor preferida é rosa, eu adoro rosinha na unha. E aí ele foi e falou assim: mas assim você não vai ser vista, tá vendo o que a cultura impõe? E eu falei: tá bom. E outra coisa, o cabelo, vocês estão vendo, meu cabelo agora tá natural. Quando eu tentei a primeira vez usar o cabelo natural, um mentor chegou e falou: Marcela, alisa esse cabelo. Esse cabelo que você tá usando não vende. E ali eu vi o quanto o mercado é cruel com as mulheres e quanto as mulheres são cruéis consigo mesmas. Então eu preciso ter aquela visualização de mulher perfeita, cabelo liso, unhas vermelhas, muito bem maquiada, muito bem protegida, produzida, para que eu compre dela, porque senão a outra que é mais simples não vai conseguir. Eu conheço terapeutas excelentes, que não são vaidosas, mas que acessam profundo, ajudam nos traumas. E aí entende que esse mercado, essa cultura, ela infelizmente é destrutiva com as próprias mulheres. E aí, Marcela, por que você continua a usar unha vermelha? No caso da unha vermelha, foi um processo interno que aconteceu dentro de mim. Quando eu comecei a usar, eu ficava desconfortável, justamente porque eu usava nudezinho, rosinha. Eu falei: nossa, estou chamando muita atenção. E eu sempre tive aquele movimento da boazinha que quer se esconder. E nesse movimento eu comecei a perceber mulheres que eu comecei a acompanhar, que elas estavam com baixa autoestima, estavam depressivas, e que elas começaram a ver a minha unha vermelha. E aí a gente vê a questão da influência, por isso que a influência, né? Fala assim: nossa, Marcela, depois que eu vi você de unha vermelha, eu decidi me arrumar melhor, você tá bonita.
E tem esse movimento de falar assim, chamar a atenção e falar assim, vem cá, bonita, você pode ser bonita também. Porque muitas mulheres que eu acompanho, elas abandonam tanto de si que elas param de se arrumar, entram em casos de depressão e ansiedade, assim como eu entrei, assim como eu acessei esse lugar. E ali virou uma marca, né? É algo meu. Só em processos, quando eu estou em processos de interiorização profunda, aí eu tiro o vermelho, porque aí eu desconecto. Mas eu fiz as pazes com o vermelho nesse processo. E o bonito desse movimento é porque eu não quero mais ser igual. Esse tom vermelho foi um processo também de cura para a mulher, de deixar de ser a menininha e passar a ser a mulher. Toda vez que eu coloco vermelho, dá uma mudança interna muito grande. Parece bobo, mas eu sinto, eu vejo que há um padrão diferente do que quando eu ponho o rosinha. O rosinha eu me sinto mais frágil. E aí, mas quando eu entendi que as pessoas usam mecanismos para te atrair e você acaba não revelando a sua verdade, eu falei assim, não, isso aqui não é um bom lugar. E por que do cabelo natural agora? Porque eu comecei a olhar para o espelho e falar, não é a Marcela. E eu alisava o cabelo e não é a Marcela. Eu passei mais de 20 anos alisando meu cabelo. E nesse processo eu fiquei presa ali. E teve um processo também de um relacionamento onde falava, nossa, mas você é mais bonita de cabelo liso. E eu, como ainda estava na visão tóxica de dependente emocional, falei, não, eu vou alisar, já que aquela pessoa gosta, né? Só que eu tirei e desidentifiquei de quem a Marcela é. E hoje usar o cabelo natural, embora ele esteja nesse processo de transição, para mim está mais confortável. Eu não preciso mais me preocupar o quanto eu tenho que escovar, esticar, ter que reservar horários para arrumar o cabelo. Está mais leve, está mais tranquilo. E é isso que eu quero trazer para vocês, de vocês estarem mais leves, mais tranquilas. Porque nesse movimento de eu procurar ser mais atraente, mais bonita, eu esqueço de quem eu sou, eu esqueço de um lugar confortável dentro de mim, eu esqueço da beleza que eu sou. E é esse movimento que eu quero trazer para vocês, esse olhar interno, né? E aí, continuando aqui no livro, espera-se que estejamos à altura de padrões de virtude, de realização, de inteligência e aparência física. E aí o que isso acontece? Quantas mulheres que vocês estão vendo que depois de se formarem, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, ainda não tá bom, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me colocar mais, eu tenho que fazer mais, eu ainda não sou boa o suficiente. Mas é isso porque esse trabalho interno não foi feito. E fora que a mulher que se coloca numa postura de eterna estudante, ela está colocando em qual postura? De criança. E aí eu preciso de mais uma formação, de mais um curso, mas eu ainda não atuei naquilo que eu faço. Eu só entro no estudo atrás e eu nunca sou boa o suficiente. E aí, por quê? Porque se compara também aos homens. E nós somos diferentes, não tem como colocar igualdade entre homem e mulher. O funcionamento da mulher é diferente. O sentir da mulher é diferente. A visão da mulher é ampla. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não por estresse, porque tem a parte do estresse da ansiedade, mas também tem a parte da eu dou conta, eu sou ampla, eu consigo estar atenta a vários lugares e eu consigo ter uma visão maior sobre as questões da vida e não somente em cima de um problema.
Só que o que acontece quando a gente está insegura, quando a gente está nervosa? Essa amplitude, a gente fica confusa, não sabe para onde olhar, parece que entra um nevoeiro. Se a gente não está no presente, no aqui e no agora, fica altamente confusa. Aí é nesse momento que o homem entra e fala, foca. Só que nós temos o nosso masculino interno que também precisa ser trabalhado. O que muitas mulheres não sabem é que às vezes elas nem precisam ser mais femininas. O que elas precisam curar é o masculino ferido dentro delas. Essa também é uma parte do livro que nós vamos estudar. Como curar o nosso masculino ferido. E nesse movimento, o que acontece? Nós queremos sempre um respeito à valorização dos homens, mas nós não nos colocamos numa postura de mulher. Por quê? Porque a visão cultural é que a mulher é frágil. E a gente sabe que a mulher não é frágil. O tanto que a mulher suporta, o tanto que a mulher brilha o ambiente que ela adentra. Uma das coisas que eu falo para as mulheres que eu acompanho é presta atenção na tua casa. Quando você não está bem, a casa não fica bem. Quando você está confusa, nervosa, agitada, fica todo mundo agitado. Você é a alma da casa e isso é a potência da mulher. Só que quando nós estamos com a ferida da criança que não foi curada, tudo vira um caos à nossa volta. E nas dinâmicas que eu trabalho, eu abordo muito isso. A ferida da criança, porque eu restaurando essa criança ferida dentro de mim, a adulta vem, a mulher feminina vem, a mulher segura de si vem, que não precisa de validação das pessoas porque sabe quem ela é, se acolhe, se cuida. E é esse processo que eu faço com as minhas mulheres. E nesse movimento, sim, não, eu tenho que curar essas feridas em mim para que eu não projete essas feridas, essas expectativas nas pessoas. Porque uma mulher ferida, ela vai querer ser validada nos estudos, aonde ela estuda, no trabalho, ela vai querer ser validada pelos amigos, no relacionamento e fica extremamente pesada, como se o mundo tem que cuidar de mim. E quando eu encontro esse lugar, não, eu assumo a autorresponsabilidade e falo, eu irei cuidar de mim. Se meu pai e minha mãe não fizeram, eu faço por mim. Eu faço por mim. Eu acesso esse lugar. Eu curo as minhas feridas. E é esse movimento que eu trago para as minhas bonitas. De realmente, tá na hora de olhar para as feridas, tá na hora de olhar para as machucaduras e parar de se comparar com as mulheres e ver a mulher como algo lindo e pleno. Olhar para a mulher e vê-la plena. Mas Marcela, aquela mulher toda errada, toda torta. Ali tem uma parte ferida minha também. E que aquela mulher age daquele jeito porque tá ferida. E quando a gente olha, não com uma postura superior, mas de entender que também nós não somos perfeitas, que nós temos as nossas machucaduras a se olhar. E aí fala, não, eu não posso olhar para o outro. Eu também tenho as minhas sombras, as minhas partes a serem olhadas. A comparação cai. E aí você cria um mundo mais igualitário de falar assim, nós temos as mesmas dores, as mesmas angústias. Não tem uma mulher melhor do que a outra. E aí se colocar nesse lugar é um processo. E qual é o problema de hoje? As pessoas querem que um botão resolva traumas, problemas. Então eu vou atrás da técnica para realizar aquilo e desfazer e tudo mudar. Visão de criança, visão da menina ferida, que quer as coisas para ontem, não quer encarar um processo de feridas de anos. E é nesse movimento que a gente vai falando, caramba, então nas feridas eu preciso levar às vezes anos para curar? Sim.
Só que, óbvio, tem técnicas que o movimento, quando você dá acesso a esse movimento e que você fala, não, eu permito, porque qual é uma das maiores travas das mulheres? O controle. Tem medo da insegurança, tem medo do que vai ser, tem medo do novo. Então eu controlo tudo, eu quero controlar pessoas, quero controlar situações, quero controlar terapeutas, quero que seja do meu jeito, porque do meu jeito é o jeito seguro, é o jeito que eu conheço. E aí, quando você vai adentrar o estudo do feminino, o que você descobre? Que eu tenho que abrir mão do controle, que eu tenho que sentir, que eu tenho que me deixar ser conduzida. E aí, esse movimento, você acha que vai acontecer do dia para a noite? Uma mulher que não confia em ninguém, que briga com todo mundo? Esse movimento é um movimento lento. Mas quando nós tomamos a consciência com as técnicas aplicadas, uma delas que eu aplico é a constelação familiar, quando a gente traz esse movimento, os passos são mais rápidos. Quando eu me permito sentir, quando eu permito que eu acesse as minhas dores, as minhas machucaduras, eu restauro, eu reconstruo. E esse é o movimento mais bonito, mais belo. Eu estou com algumas mulheres já em fase de alta e é muito prazeroso para uma terapeuta ver esse movimento interno, de entender que elas assumiram o lugar de adultas, curaram a menina ferida, pararam de se comparar a outras mulheres, entenderam que elas são únicas, que o brilho dela é único, que o que ela faz é belo, ela é bela. E ali a paz, a calma, porque o que mais você procura na vida é ter paz. E é o que muitas vezes a maioria das mulheres não tem. Porque sempre está pensando no próximo passo, sempre está analisando os movimentos, sempre está na defensiva. Mas para tirar essa armadura da defensiva, essa máscara de acesso a você, há o movimento de se entregar, há o movimento de deixar ser conduzida, há o movimento de eu permito sentir. E aí, continuando aqui no livro, se não estivermos, espera-se que sintamos arrependimento e que passemos a trabalhar mais, estudar mais, fazer dieta, exercícios, usar roupas melhores, até que consigamos nos encaixar na imagem predominantemente da pessoa ideal. E aí a gente traz essa questão: eu sou gordinha, eu não tenho um corpo perfeito, então o que eu preciso é fazer dieta, o que eu preciso é fazer exercícios. E no próprio processo, eu me saboto, porque há o processo da autossabotagem, que é a resistência de eu ir para o novo. Enquanto essa resistência não é vencida, há sabotagem. Tem outros motivos para sabotagem, né? Do realmente eu não assumir as consequências da minha nova versão. A minha nova versão pode ser uma versão que vai precisar despedir de pessoas, que vai precisar despedir de situações, e às vezes eu não estou pronta para esse lugar. Mas quando eu me saboto, quando eu não faço dieta, quando eu não faço exercício, quando eu não uso roupas que estão ali em alta, me coloco nesse lugar de que as outras mulheres são melhores do que eu. Isso por quê? Porque eu não fui vista também pelos meus pais. E aqui a gente entra nessa ferida dessa menina, que ela não foi vista, não foi validada. E aí coloco a minha história. Marcela era chamada de gorda, de
barriguda, era tanto que eu lembro que eu criancinha, eu segurava a barriga para dentro porque eu não entendia o porquê que eu tinha aquela barriga grande. E por que que eu tinha problema de postura, né? E aí agora, nos 40 anos que eu fui ver que era por conta disso. E aí era a lerda, a descabelada, porque esse cabelo ondulado, imagina como é que ele fica alto e fica a coisa mais linda. Uma coisa que eu emocionava muito era ver uma criança de cabelo ondulado com o cabelo todo solto, aquele cabelo bem armado. Por quê? Porque ela estava livre. Ela não tinha que prender cabelo. Era o tempo todo, presilha, prende o cabelo não tá bom. Olha essa vassoura, não pode ficar assim. E aí, quando eu vejo mulher de cabelo liso, o que eu falo? Eu quero um cabelo liso. É o cabelo mais fácil de cuidar, ele é mais prático. E isso é interessante nesse processo de colocar o cabelo natural. Ai, Marcela, mas alisar o cabelo é mais prático. É óbvio que é mais prático. E você cuida de você menos. Você tem menos tempo para você e você tem menos acesso a você. Que é isso que o mundo quer. Quanto menos você tiver acesso a você, mais insegura você fica. Mais você vai precisar procurar soluções que estão dentro de você. E aí eu vi e falei assim, o contato com o meu cabelo vai ser o contato com a Marcela, do se cuidar, do se tocar, do se amar. Assim como o movimento das massagens, que nem são de fins estéticos, né? E sim para realmente tirar o nível de raiva que eu tenho no rosto, com a raiva reprimida que eu reprimi durante anos. E que aos poucos eu estou tirando esse movimento do registro interno do corpo sobre a raiva. E nesse movimento eu falei, caramba, eu estou me tocando mais, então eu estou me cuidando mais, eu estou tendo acesso a mim, como um escalda-pés. Quando eu falo, quando as minhas bonitas, Marcela, eu estou com crise de ansiedade, eu faço a escalda-pés. Aí fala, ai, mas vai dar trabalho. Eu falei, gente, mas você está cuidando de você. A mesma coisa é o cozinhar para você. O que eu vejo de mulheres que não cozinhavam para si, não cuidavam de si, faziam para os outros, mas para si não faziam de jeito nenhum. Ah, eu como qualquer coisa, eu faço miojo, ou eu vou lá, não, eu viro, eu faço, não, só para mim, não vou ter esse trabalho. Mas não é ter esse trabalho, eu vou ter esse cuidado comigo, eu vou ter esse cuidado com a minha saúde. E aí há esse processo que no começo é mega doloroso, ele não é simples. Eu vou cuidar de mim, porque ninguém cuidou. E ninguém precisa cuidar. E é isso que nós precisamos ensinar às nossas crianças. Ensinar a se cuidar, a estar no tempo presente, a ver o tanto que é gostoso passar a mão, fazer carinho em si. É delicioso se cuidar. E aí o que foi nos ensinado que a forma de amor é fazendo, é fazendo, é fazendo, é fazendo. Uma das formas de amor é eu sendo. Eu sendo amorosa comigo, eu vou ser amorosa com todos ao meu redor. Aí entende que essa pressão do eu fazer pelo outro, eu esqueço de mim? Eu faço o cabelo bonito pelo outro ou é por mim? Eu me maqueio pro outro ou para mim? Que a Marcela passou por esse processo. Quando a analista dela falou, se maqueie todos os dias. Eu falei, maquiar pra ficar em casa? E aí a primeira vez que a Marcela vai se maquiar, ela cai no choro, mas num choro forte, porque foi a primeira vez que eu fiz por mim. Eu não fiz para ir para um evento, eu não fiz para ninguém, foi para Marcela. Não tinha ninguém para olhar, somente a mim. E esse movimento de olhar para si, olha, já tá me dando vontade de chorar. Ele é extremamente doloroso no começo, porque cai a ficha que eu nunca cuidei de mim. Eu olhava para fora e não olhava para dentro.
Eu esperava o amor das pessoas, mas eu mesmo não me amava. E olha de quem veio de uma igreja onde era atuante e que amava todas as pessoas ao redor. Esvaziava-se de mim. Estava vazio. E alguém preenchia isso com esse amor? Não. E esse é um assunto que depois nós vamos conversar sobre a síndrome da boazinha. E nesse movimento, a partir do momento que você cuida de si, você vai falar, nossa, mas é bom estar na minha pele, é bom gostar de mim. E eu não preciso me comparar a outra mulher. Ela é valiosa também, olha que incrível ela é. E nós precisamos nos valorizar e valorizar o outro na sua individualidade também. Porque nós somos diferentes. Gente, não tem ninguém igual nesse mundo. Tem mentes brilhantes de mulheres que passaram pela história e que você vai olhar aquela mulher brilhante. Que lugar que ela nos levou. E é nesse movimento que você vai passar a observar as pessoas e falar que ela também tem algo puro e divino dentro dela. E eu também tenho algo puro e divino dentro de mim. E nesse movimento interno eu compreendo que eu também faço bem a alguém. Que eu também vou ao acesso de pessoas que às vezes eu nem faço ideia. Por ser quem eu sou. E é esse lugar que eu quero te levar. Nossa, de estar tão bem comigo mesma, que importa se a pessoa fica ou não comigo? Eu tô bem, tá tudo bem. Porque eu não preciso da validação de ninguém. E aquelas pessoas que ficam, essas ficam pela inteireza de quem eu sou. Porque é gostoso estar comigo. E nesse movimento de trabalhar o feminino, você fica altamente leve. Uma mulher gostosa. É gostoso de estar com você, é gostoso conversar com você. Uma mulher que é suculenta. E que não é pesada, que não exige, que está tranquila. Que sabe se posicionar e que dorme bem com isso. Então, entende que para esse nível de comparação acabar dentro de nós, nós precisamos ter esse acesso a nós mesmos no processo de autocuidado, de amor próprio, de curar as feridas e de entender que tem esse caminho. Que você não está perdida, jogada no mundo. Que se eu vou atrás desse caminho, esse caminho vem ao meu encontro. Simples assim. E aí, voltando aqui para o livro, algumas mulheres têm grande orgulho de aprender a pensar como os homens, a competir com eles e vencê-los em seu próprio jogo. Essas mulheres se tornaram heróicas, mas muitas permanecem com aquela sensação corrosiva de nunca serem boas o bastante. Continuam fazendo cada vez mais coisas pela necessidade de serem iguais aos homens. Tendo crescido em uma casa católica, e aqui a autora traz um pedacinho da vida dela, muitas vezes me pergunto se a sensação por parte da mulher de que algo está faltando deriva do fato dela não ter sido criada à imagem de Deus. A nossa referência é uma referência masculina. E aí quando a gente vai olhar a visão do patriarcado, e o patriarcado ele não é só repressor com as mulheres, também com os homens. Porque você já notou que nós esperamos um homem forte, um homem provedor, um homem que dá conta de tudo, um homem racional. E se vemos um homem vulnerável, muitas dispensam.
Então, o patriarcado, ele não é nada bonitinho, nem para a mulher e nem para o homem. Ele é altamente cruel. E aí, vê que nesse movimento, nós olhamos para padrões de funcionamento, como deve ser uma pessoa, e não olhamos para o mundo interno. E aqui a gente pode adentrar um assunto bem mais pesado, como os transtornos. Porque o que acontece nos transtornos? Eu não aceito que a pessoa tenha aquilo. Eu não aceito que a pessoa seja autista, seja TDAH, porque tem as limitações próprias do transtorno. Eu não aceito aquela pessoa, nossa, aquela pessoa bipolar, aquela pessoa borderline. E você descaracteriza o ser humano que está ali dentro. E nisso nós ficamos altamente individuais e não conseguindo nos relacionar. Porque há alguns anos atrás ninguém sabia o que era TDAH, autismo, borderline, bipolaridade, superdotação. Ninguém sabia disso, estava todo mundo convivendo. E aí hoje há essa crítica e esse peso. E aí tanto para homens quanto para mulheres. E é uma visão que é muito bonita de Bert Hellinger, que traz o amor à segunda vista. O primeiro eu me apaixono, é aquele amor ali de realmente eu olho, me encanto pela pessoa. E a segunda vista, o amor à segunda vista é eu acolho você com tudo que você é e com a história que você possui. E esse amor, esse é o verdadeiro amor. E que muitas pessoas não estão prontas para esse tipo de amor. Olha, tô trazendo aqui assuntos de mentoria, ó, tá bem rico isso aqui, viu? E trazendo a experiência que muitas meninas têm com o pai é a mesma que tem com Deus. Amadas, porém mantidas à parte, até mesmo um pouco temidas por terem algo diferente, né? Então, no quesito de trazer aqui que nós somos diferentes e nós precisamos nos ver diferentes, como únicas. E nesse movimento, quando a gente vai entendendo que muitas de nós comparamos umas com as outras porque temos feridas com a mãe e queremos a validação do pai. E ali nasce a triangulação. Triangulação nos relacionamentos. Por quê? Porque eu não olho para essa mãe. E na visão sistêmica, o que a gente traz? A menina vai crescendo, o pai precisa jogar a menina para o campo da mãe. O menino vai crescendo, a mãe precisa empurrar o menino para o campo do pai. Porque o que acontece nesse movimento? Se a menina fica no campo do pai, ela vira a filhinha do papai, ela vai ter relacionamentos altamente tóxicos, ela vai querer ser o homem da relação porque não vai ter homem bom bastante como o papai. E desconectada do meu feminino, desconectada de mim, porque eu sou desconectada da minha mãe. E aí essa mesma questão acontece com os homens, com os filhinhos da mamãe. E isso a gente está vendo hoje explodindo. Por quê? Porque muitos lares não tiveram pais presentes. E nesse movimento o que acontece? Os homens ficam no campo da mãe, não tem uma referência masculina, ficam nesse campo da mãe e ali eles não possuem disponibilidade para relacionamentos. Casam, mas não dá certo. Sempre estão indo ao encontro do campo da mãe. E ali eles não amadurecem. E ali eles ficam como filhinhos da mamãe. E aí, qual é a forma mais perfeita de encontro? Filhinha do papai com a filhinha da mamãe. Encontro perfeito e altamente tóxico.
E é o que mais acontece. E quando a gente vai entendendo essas dinâmicas, porque hoje nós temos esse conhecimento é recente. Mas quando a gente entende as dinâmicas, a gente entende por que eu me coloquei nesse lugar, por que eu atraí esse tipo de pessoa, porque tem as dinâmicas de infância que não foram resolvidas. E nesse movimento que eu quero trazer para vocês hoje, tem muitas feridas para serem olhadas, tem muitos contextos para serem analisados. E que nós possamos olhar com mais doçura para si mesmos. Porque para mim, eu olho para mim, eu cuido de mim. E é um treinamento. E é um treinamento que quando você começar a sentir leveza, você vai ver que você está no caminho certo. Só que no começo é pesado, porque você não aprendeu isso na infância. Quando eu vejo aqueles vídeos das meninas se cuidando desde pequenininha, né, e ali nutrindo o feminino, eu me emociono. Vocês estão no caminho certo, que é esse movimento. Então a gente já vê que tem jeito, que vai dar certo. Já tem mães conscientes e pais conscientes que ajudam as meninas a nutrirem o feminino. Mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer, porque tem muita mulher que não sabe sentir. Entra no relacionamento, sai, entra no outro, e quantos mais relacionamentos casuais tiver, menos acesso ao sentir ela tem e mais perdida ela fica. E tem um caminho para voltar para si, tem um caminho para achar esse lugar dentro de si. E eu tô aqui para ajudar vocês. E aí, minhas bonitas, gostaram da nossa partilha de hoje? Que ela foi uma partilha mais densa, né? E estar nesse lugar de comparação é estar no lugar exaustivo. Então, diga internamente, eu abro mão das comparações. Eu sou única. O meu jeito de funcionar é único. Eu só preciso ter acesso a isso. Eu só preciso encontrar o caminho seguro, tranquilo, para que eu possa estar em paz comigo. E aí, olha que bonito. A Jenny falou, adorei. A Vivi, maravilhosa. Ai, Vivi, você tá num caminho lindo. Ariana, você é essencial para o mundo. E é nesse movimento que a gente vai trazendo, eu vou cuidar de mim, eu vou aprender. Mesmo que no começo seja doloroso, mas eu vou aprender a cuidar de mim. Eu agora estou presente, eu agora faço, porque agora eu entendo que eu não preciso esperar amor de ninguém. E não que nós não precisamos uns dos outros, mas eu preciso me dar esse amor primeiro para que eu não tenha migalha de afeto, que eu possa amar verdadeiramente porque eu me amo. E eu curada atraio pessoas curadas, porque os relacionamentos são espelhos. E podem contar comigo nessa caminhada, tá bom? Um beijo. E eu sinto você, eu vejo você. Todas somos uma, todas estamos unidas. Um beijo. Tchau, tchau.